Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O negrinho ajudou um milionário com um pneu furado. O que aconteceu a seguir mudou tudo. Numa cidade onde os contrastes sociais eram tão claros como a luz de um dia de verão, Malik vivia nas sombras. Uma cidade dividida entre bairros chiques onde a opulência era quase palpável e ruas abandonadas, onde a pobreza era vivida diariamente, em cada esquina. Com apenas 10 anos de idade, Malik já havia experimentado mais dor e luta do que alguns adultos. Órfão de mãe desde nascimento e com um pai que nunca quis participar de sua vida, aprendeu desde muito cedo a se defender sozinho. Todas as manhãs, depois de acordar num quarto velho e dilapidado, partilhado com outras crianças da sua idade, Malik saía à procura de algo para comer. Às vezes era um pedaço de pão deixado na lata de lixo, às vezes ele fazia pequenos favores aos transeuntes, carregando sacolas pesadas, lavando carros ou até cantando por algumas moedas. Seus pés descalços ainda estavam cobertos de poeira, mas isso não o impedia de caminhar com certa graça. Longe de ser uma criança reclamante, foi ele quem observou, quem esperou pacientemente por uma chance, uma oportunidade de mudar de vida. Ele conhecia bem sua cidade. Ele sabia quais bairros eram reservados aos privilegiados e quais eram onde a esperança parecia se dissolver na poeira das ruas. Ele passava muitas vezes por essas casas imponentes, por esses carros de última geração, por essas lojas cheias de vitrines brilhantes que ele nunca poderia comprar. Mas seu olhar não estava cheio de ciúmes. Ele não sentiu a amargura que muitos em sua situação teriam sentido. Não, Malik era um sonhador. Um sonhador secreto. Ele ficou ali na calçada, com os olhos fixos nos luxos que imaginava que nunca tocaria, mas prometendo silenciosamente a si mesmo que um dia algo mudaria. Naquele dia, como todos os outros, ele andou pelas ruas, perdido em pensamentos. O sol batia forte, queimando a cidade com um calor sufocante. Ele caminhava próximo à rua principal, onde os enormes prédios funcionavam como paredes impenetráveis, quando aconteceu um acontecimento que mudaria sua vida. Enquanto caminhava por um beco discreto, viu algo que chamou sua atenção. Um carro esporte vermelho brilhante estacionado na beira da rua, um pneu furado. Malik parou abruptamente. Este carro era tudo o que ele não era, um símbolo de riqueza, de acesso impossível para ele. Ele hesitou, com o coração disparado. Por um lado, ele sabia que não pertencia a este mundo e que seus esforços poderiam ser apenas uma perda de tempo. Mas, por outro lado, algo em seu instinto lhe dizia que aquela era uma oportunidade que valia a pena aproveitar. Seu olhar se voltou para o homem sentado no carro, um homem bem vestido, na casa dos 40 anos, visivelmente frustrado com a situação. Ele parecia absorto no telefone, como se a situação fosse apenas um pequeno contratempo em seu dia. Malik, um pouco nervoso, se aproximou. Ele realmente não sabia o que iria dizer, mas sabia que se não fizesse alguma coisa, esta poderia ser sua única chance de mostrar que não era apenas mais um garoto de rua. Respirou fundo e, com voz tímida, mas determinada, dirigiu-se ao homem. Com licença, senhor. Você tem um pneu furado. Posso ajudá-lo a trocá-lo? O homem olhou lentamente para cima, examinando o menino. Ele pareceu um pouco surpreso com o súbito aparecimento daquele garoto na rua, ainda mais surpreso por ele estar se oferecendo para ajudar. Ele levou um momento para avaliar a criança. A hesitação de Malik era palpável, mas havia algo sincero em seus olhos, uma suavidade em sua voz. Você sabe consertar um pneu, garoto? O homem perguntou, seu tom seco e quase zombeteiro, quase como se duvidasse da capacidade de Malik de realizar uma tarefa tão simples quanto trocar um pneu. Ele certamente não estava acostumado com uma criança na rua lhe oferecendo ajuda. Pessoas como ele raramente se deixavam ajudar. Malik assentiu, embora nunca tivesse tido a oportunidade de trocar um pneu. Lembrou-se de imagens borradas do pai, um homem robusto e decidido, que, na época, cuidava do carro da família com habilidade quase natural. Malik, ainda jovem, observava atentamente, memorizando cada movimento, cada gesto que seu pai fazia para consertar o que estava quebrado, mesmo que, na época, ele não entendesse direito. E depois havia os mecânicos nas ruas da cidade, com suas oficinas improvisadas nas laterais das calçadas, onde reconstruíam carros com ferramentas rudimentares. Malik observou muitas vezes a sua destreza,
a sua capacidade de reparar o que parecia irreparável. Mas nada disso valeu a pena a experiência de fazer isso. Dê-me alguns minutos, senhor, ele respondeu, com o coração disparado. O olhar do homem era uma mistura de dúvida e curiosidade, mas ele assentiu, sem saber realmente o que esperar. Afinal, ele não tinha nada a perder ao deixar esse garoto tentar. Então Malik começou a trabalhar, com as mãos pequenas e desajeitadas, mas cheias de determinação. Ele se ajoelhou no chão, envolvendo os braços em volta do pneu como se estivesse lutando contra um monstro invisível. Cada movimento parecia quase hesitante, como se seu corpo ainda estivesse aprendendo o caminho da confiança. Contudo, ele não se deixou desanimar. Ele tinha visto homens mais velhos, homens muito mais experientes, fazendo esse trabalho, e ficava repetindo mentalmente que ele também poderia fazer isso. O homem, por sua vez, observava com uma espécie de ceticismo, surpresa mesclada com certa descrença. Ele nunca imaginou que um menino numa situação como a de Malik pudesse realizar uma tarefa tão simples, mas essencial. Os minutos passaram e o esforço de Malik tornou-se mais fluido. Sua concentração era absoluta. O homem levantou-se, braços cruzados, examinando seu trabalho. Em menos de 15 minutos, o pneu foi trocado. O homem não conseguia acreditar. Ele ficou ali, espantado, com os olhos fixos em Malik, que se levantou com um sorriso furtivo, quase tímido. Não foi a perfeição, mas foi o suficiente. Sabe, garoto, você é bem rápido, ele disse finalmente, seu tom mais suave, um pouco mais surpreso. Você tem sorte. Nunca pensei que você conseguiria. Ele sorriu, mas foi um sorriso um tanto forçado, como se estivesse tentando minimizar a situação. Na verdade, ele ficou impressionado, não só pela rapidez com que Malik consertou o carro, mas por essa constância no trabalho, essa energia que emanava dele, como se cada gesto que fizesse tivesse um propósito maior. Não era apenas uma criança consertando um pneu, era uma criança consertando sua vida. Malik, um pouco envergonhado com o elogio, simplesmente respondeu: "Não é nada, senhor. Foi só o que eu tinha que fazer." Seu olhar evitou o do homem, como se estivesse envergonhado pela tensão. Mas ele realmente não sabia o que dizer. Ele nunca procurou ser notado ou elogiado. Tudo o que ele queria era ser útil, de forma simples. Ele não sabia como expressar ao homem que não tinha apenas consertado um pneu, ele havia consertado um pequeno pedaço de sua própria existência, um ato de sobrevivência e dignidade neste mundo que às vezes lhe parecia tão indiferente. O homem sentiu-se curiosamente tocado por esta resposta. Uma mistura de gratidão e culpa tomou conta dele. Ele estava acostumado com pessoas pedindo dinheiro ou ajuda em coisas simples, mas esse garoto parecia diferente. Não houve demanda implícita, nem pressão. Malik simplesmente fez o que precisava ser feito, sem buscar nada em troca. Isso abalou o homem de uma forma que ele não esperava. Ele viu, nos olhos de Malik, uma forma de dignidade serena. Um desejo de fazer mais, de estar à altura da situação, mesmo no mundo que parecia ignorá-lo. "Escute, garoto", disse o homem depois de um longo silêncio, com a voz um pouco mais suave agora, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. "Meu nome é Ricardo." Ele estendeu a mão para Malik, um gesto que parecia quase simbólico, como uma promessa silenciosa de mudança. Malik hesitou por um momento, sua mente cheia de incerteza e questionamento, mas algo na intenção de Richard o levou a responder. Ele apertou a mão dela com uma firmeza que surpreendeu até ele, uma mistura de gratidão e desafio em seu gesto. "Você me seguirá para que eu possa agradecer de alguma forma?" Richard continuou, seu tom mais calmo. "Eu possuo um negócio e tenho certeza que você poderia encontrar algo para fazer lá." A proposta de Richard ressoou como um chamado. Malik nunca tinha ouvido falar dessa empresa, mas sabia de uma coisa: não poderia recusar tal oferta. Foi uma chance, uma rara oportunidade que poderia abrir para ele portas que ele nunca havia imaginado. Então ele seguiu Richard até seu carro, com o coração e a mente acelerados, imaginando o que viria a seguir. Cada passo parecia cheio de promessas. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira revelação para Malik. Richard não lhe ofereceu apenas um simples trabalho de limpeza em sua empresa. Ele a alcançou de uma forma mais profunda, ajudando-a a se reintegrar em um sistema que ele sempre viu de longe. O homem até lhe ofereceu apoio financeiro para que pudesse voltar à escola,
um luxo com o qual Malik nunca ousou sonhar. Mas, mais do que tudo, Richard encontrou um mentor para Malik, um homem experiente na área de gestão empresarial e contabilidade, pronto para lhe transmitir seu conhecimento. Para Malik, foi o começo de outro mundo. Um mundo de possibilidades que ele nem ousava imaginar. Contudo, a adaptação não foi fácil. Malik veio de um bairro onde a violência e a pobreza eram companheiras diárias. A ideia de integração num ambiente mais próspero parecia quase irreal. Alguns de seus antigos amigos não esconderam o ceticismo. Você realmente acha que conseguirá se encaixar aqui? Costumavam dizer-lhe, com um sorriso zombeteiro. Você é apenas um garoto de rua. Você não pertence a esse lugar. Cada insulto, cada provocação fortalecia ainda mais. Malik lembrou-se da gentileza de Richard, do modo como esse homem, sem esperar nada em troca, o colocou sob sua proteção. Essa benevolência tornou-se sua força motriz. Ele não iria deixar a sociedade ditar suas chances. Ele tinha uma missão pessoal. Tinha que provar que esse investimento nele não seria em vão. À medida que crescia, Malik dedicou seu coração e alma ao negócio. Ele não estava tentando impressionar. Ele trabalhou duro, incansavelmente, fiel a si mesmo. Ele seguiu o conselho de seu mentor e usou cada lição para desenvolver conhecimentos sólidos. Os anos se passaram e Malik subiu lenta mas seguramente na hierarquia corporativa. A cada passo, ele se tornou um funcionário valioso. Não só pelas suas competências técnicas, mas também pelo seu respeito pelos outros e pela sua visão determinada. Aos 18 anos foi promovido a assistente executivo. Aos 24 anos, ele dirigia um departamento inteiro, uma função que nunca pensou que pudesse alcançar. Mas foi muito mais do que isso. O que adquiriu não foi apenas know-how, mas também a convicção de que o seu futuro já não dependia das circunstâncias do seu passado, mas do rumo que escolheu tomar. Seu sonho, em silêncio, tomou forma. Malik queria, um dia, oferecer as mesmas oportunidades que recebeu a comunidade que o viu crescer. Ele viu com seus próprios olhos que a mudança era possível, que o esforço e a perseverança podiam abrir portas. Mas também exigia retribuir, criando pontes entre quem tinha tudo e quem não tinha nada. Um dia, anos depois, quando Malik estava prestes a abrir seu próprio negócio, conheceu Richard em um café. O homem olhou para ele, com os olhos brilhando de orgulho e, com um sorriso sincero, disse: "Eu sabia que você iria longe." As palavras eram simples, mas para Malik tinham um peso imenso. Estas poucas sílabas encarnavam não só o reconhecimento de um homem em relação a outro, mas também a validação de tudo o que ele passou para chegar lá. Malik sorriu de volta, mas em seu coração ele sabia que aquele momento nunca teria existido sem aquele dia em que Richard estendeu a mão para ele, sem aquela pequena ação que parecia tão insignificante na época: trocar um pneu. Esta simples troca de pneus foi mais do que um ato de generosidade. Foi um ato de fé na humanidade, um gesto de um homem que acreditava que mesmo aqueles que pareciam perdidos poderiam encontrar-se. E foi isso que mudou para sempre a trajetória de Malik. Agora, ao iniciar o seu próprio negócio, Malik sabia que o seu sucesso não seria apenas dele. Seria fruto de uma solidariedade inesperada. Ele agora tinha a responsabilidade de estender a mão, assim como Richard fizera com ele. E desta vez ele não deixaria a oportunidade passar. Ele sabia que cada pequeno gesto poderia fazer a diferença. Para ele, tudo começou com um simples ato de gentileza, e foi esse mesmo princípio que guiaria seus passos a partir de agora.